Boa noite. Boa noite. Pelo menos não acordei São Gonçalo inteiro. Esse microfone é muito poderoso. Quando a gente fala aqui tem que ter cuidado, porque ele chama, acorda todo mundo. Bom, estou aqui citando o pastor Alessandro, né, quem fala isso. Bom, eu não sei se tem alguém aqui que não me conhece. Se não tiver, quero me apresentar. Sou o pastor Paulo, um dos pastores aqui da igreja, e servindo no campo missionário de São José dos Campos. Um pouco ausente, o pastor Cláudio esteve doente de Covid por um tempo, eu precisei ficar muito lá, e em seguida, na sequência, e concomitantemente, a chegada do Zion, meu neto, e eu queria pedir licença para falar algumas coisinhas de agradecimento aqui à igreja. Cada vez que eu venho aqui, eu levo um abraço, um beijo das irmãs e dos irmãos para o Zion. E hoje o meu genro está aqui comigo, ele veio para ajudar a dirigir. A gente vem de São José para cá. Então quero agradecer a igreja, o amor, o carinho, as orações que ocorreram no período do parto, no pós-parto. E parece que esse amor está contínuo, né? Como é também com as crianças dessa igreja. Por isso que a gente vê crianças muito saudáveis aqui. Isso se dá por causa do amor dessas irmãs, especialmente delas, né? Por serem mães, e também dos irmãos, a direção da igreja. Então eu estou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Tem sido um tempo extraordinário. E também quero trazer aqui uma atualização da nossa igreja. Hoje teve um avivamento. 3 pessoas visitaram nossa igreja, Luiz. Itaipuaçu 3 é comum, São José 3 é avivamento. É para levantar as mãos e dar glória. Então nós estamos muito felizes. Eu quero manifestar nossa alegria por isso, né? Agradecer a Deus. Também quero saudar quem nos assiste pela internet. Eu estou com saudade de alguns irmãos, mas deixa eu dar uma atualização. Hoje é um dia sui generis. Uma pessoa importante da igreja está casando, então levou, a maioria foi para o casamento. Inclusive o apóstolo Cláudio está lá celebrando o casamento, né? O pastor Cláudio está lá. E então foi me dado esse grande privilégio. Eu digo isso porque antes de vir para cá, Luiz, lá em Angra, eu servia lá, o meu desejo era poder um dia ocupar aqui esse púlpito e pregar nessa igreja tão ilustre, a igreja mãe que me mantém no campo missionário, que me mantém vivo. E eu sei que isso se dá pela generosidade, pelas ofertas, pela oração, pela visão missionária que essa igreja está trabalhando, São José, Itaipuaçu e proximamente em outros lugares que Deus vai enviar. Então você que está chegando agora, prepare seu coração para ser um missionário. Bem, então eu acho que eu já dei as atualizações que eu precisava. Eu gostaria de convidar você a ler a escritura comigo. Perdão, criança de 3 a 10, esquecendo. Não sou apóstolo, Douglas. Por favor, acompanhe a Bárbara, que está ali no final. Vamos para a salinha, vai estar num lugar seguro. E que Deus abençoe as crianças. Então, amém. Vamos então ler a escritura. Eu convido você a prestar atenção aqui na projeção, ou então aí na sua Bíblia. O texto é João capítulo 20, verso 19 ao 29. Nós faremos uma leitura semi-expositiva. Semi porque eu não vou me deter expositivamente cada verso, porque isso leva muito tempo, precisaria de 3 horas. Mas os versos mais importantes desse contexto nós vamos comentar, e eu já quero pedir toda a sua atenção e toda a reverência à palavra de Deus. Ok? Então diz a palavra de Deus, João 20, 19 a 29, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados,
são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Pai, esse texto é incrível. Ele desvela para nós que qualquer pessoa, incluindo um apóstolo, pode ter momentos difíceis, onde terá que lidar com a sua natureza, com suas pessoalidades. E nós, Senhor, dependemos integralmente agora do Teu poderoso Espírito. Eu não confio na minha intelectualidade, eu não confio, Senhor, na minha suficiência, eu só confio na Tua suficiência e na Tua graça. Por isso, essa igreja amada do nosso coração e eu, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz e cremos, Senhor, que a Escritura é a Tua palavra. Por isso, Senhor, que a fidelidade a ela seja completa, que a submissão ao Teu senhorio seja incontrolável, seja totalmente a Ti. Então, conduz-nos nessa reflexão, o coração dos meus irmãos, o nosso coração, e aos que nos ouvem de casa, Senhor, que possam receber graça da Tua parte ao ouvirem a Tua palavra. Assim eu oro, muito grato do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou falar de um tema bastante polêmico, porém o texto não nos leva a uma análise de que Tomé é um proscrito, uma pessoa abjeta, uma pessoa que devemos crucificá-lo, porque Tomé, chamado Dídimo, engraçado esse nome, que Dídimo é gêmeo, e eu examinei a escritura inteira para saber de quem ele era gêmeo, e curiosamente a minha análise foi: só se ele for gêmeo de mim, ou de vocês, porque não sabemos por que ele tinha esse nome de gêmeo. Os outros apóstolos, você tem pedra, rocha, trovão, mas Tomé é muito estranho. Então eu vou tentar trabalhar a compreensão da personagem e o que ele é, e eu quero começar já com um verso que eu vou pedir para a Letícia colocar ali. O tema que a gente deu foi o que Tomé ainda não tinha visto em Jesus e que você e eu podemos ver. Eu espero que você e eu vejamos coisas tremendas. João 11 e 16, João capítulo 11, verso 16, tem essas palavras, eu queria que você acompanhasse comigo. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Olha isso aí, um guerreiro valente, lá em João 11, antes da nossa leitura, João 20, ele está chamando os outros discípulos para ir para Galileia para morrer com o Mestre. Como assim? Ele quer morrer com Jesus, mas lá no capítulo 20 ele diz que não crê em Jesus. Então esses dilemas que aconteceram no coração de Tomé, eles acontecem no teu coração. Em algum momento, se você é de carne e osso como eu acredito que sim, você já teve momentos difíceis. Isso não está fora do escopo da natureza humana. Nós somos caídos, somos pecadores. É claro que uma vez remidos e achados, encontrados e resgatados e eleitos pela graça, ainda assim, dúvidas podem nos assaltar. Então,
eu começo essa reflexão com esse ponto. Tomé, o homem com uma dúvida, e não viu em Jesus o que nós precisamos ver. Deixe-me citar aqui um pensador do século XVI, eu gosto dos pensadores lá de atrás, século XVI, Richard Sibbes. Richard Sibbes é um eloquente e profundo estudioso da Escritura. Ele é profundo. Depois vocês pesquisem quem é Richard Sibbes. Ele disse uma coisa muito interessante, não está na projeção, eu queria ler para você, que é a seguinte citação dele: quando estamos com a consciência sobrecarregada por causa dos nossos pecados, a estratégia de Satanás é apresentar Cristo, a nossa alma aflita, como um juiz severo e armado com justiça contra nós. Perdoe-me, eu vou precisar repetir, porque eu mesmo às vezes esqueço o que eu li. Quando estamos com a consciência sobrecarregada por causa dos nossos pecados, a estratégia de Satanás é apresentar Cristo, a nossa alma aflita, como um juiz severo e armado com justiça contra nós. Aqui nós, de um lado, Richard Sibbes, um puritano, enxerga a dúvida como um elemento produzido por Satanás. Mas a natureza humana, ela também produz obra da carne, incredulidade, fraqueza, visão distorcida do ser de Deus. Mas Sibbes e Paulo e outros grandes pensadores cristãos, eles vão enxergar o lado da batalha espiritual que pode estar acontecendo na vida de alguém que está duvidando. Não é fato que quando a alma de um homem, de uma mulher ou criança é assaltada, é tomada pelo inimigo, a primeira coisa que ele vai fazer, ou ela vai fazer, é duvidar do Senhor. Então, esse é um lado uma partícula da compreensão de que a dúvida pode causar em nós eu poderia chamar de uma ampliação do drama da nossa consciência. Nós já temos uma consciência ferida por causa da queda, temos dificuldades em nos concentrar. Não sei se vocês são assim também. Às vezes, para orar, eu desisto. Naquele momento ali, talvez de dia, muito ruído, eu preciso ir para um lugar onde eu esteja fechando a porta. Aliás, Jesus falou isso: entra no seu quarto, fecha a porta. Eu não sei se alguns sabem, eu fui tripulante, e num avião com 300, 400, 500 pessoas é difícil orar. Você vai orar, alguém vai pensar que está acontecendo alguma coisa, vai cair o avião. Então eu orava no banheiro de um avião, o banheiro era muito pequeno, e ali eu trancava aquela porta, e em alguns momentos eu falava com Deus. Eu não estou me colocando como exemplo, mas eu preciso de muita tranquilidade para orar. Eu oro, você também deve orar no ônibus, na rua, caminhando, ok, é uma oração, mas é uma oração de que você está realmente fazendo uma entrega profunda a Deus. Ela precisa mais, eu preciso mais de me desconectar. Ok, então eu comecei com Richard Sibbes, mas eu quero falar também de um outro gigante da fé. A Bíblia fala, aliás, eu vi Lloyd Jones falando sobre gigantes. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o grande príncipe dos pregadores, ele disse uma frase também que eu queria compartilhar com você. Ele disse o seguinte: acho que quando um homem diz nunca duvido, é hora de duvidarmos dele. É hora de duvidarmos dele. Então, se alguém está aqui dizendo que nunca duvida, pode ter certeza que Spurgeon e outras pessoas vão achar que você é digno de dúvida, porque a dúvida faz parte. E aliás, quando a gente olha para Tomé, e aí agora eu quero voltar um pouco mais para o texto. Vamos voltar lá, por favor, para o versículo 19, por favor, Letícia. O versículo 19 diz assim, aí agora a gente vai caminhar nos versículos. Ele diz assim: ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Vamos ver o contexto? Era domingo da ressurreição. Os discípulos estão trancados com medo de morrer, ok? Estão comigo? Mas Lucas, Mateus e Marcos, quando a gente lê esse contexto todo, vocês vão ficar assim: caramba, pastor, é isso mesmo que você está falando? Todos eles, os sinóticos, os 3 evangelhos, vão dizer que eles duvidaram. Como assim? E um deles, se eu não me engano, Lucas diz assim:
as mulheres disseram que Jesus havia ressuscitado e nós não acreditamos. Como assim? Quem foi lá foi Maria Madalena. E ela viu o mestre e ele a chamou pelo nome. Maria, quer dizer Miriam. E quando ela ouviu a doce voz do mestre, ela ouviu a voz inconfundível. E ele perguntou, por que você está procurando que está morto? Ele não está aí, ele já ressuscitou. Então, veja, Lucas, Mateus, Marcos vão enquadrar esses discípulos apavorados. Mas eu quero enquadrar a igreja aqui também. Olha só, a gente está num ambiente refrigerado. Domingo, tranquilidade, poucas pessoas, não tem nenhuma arma ali fora, nenhum soldado armado, não tem nenhum édito real para prender e matar discípulos de Cristo. Relax, totalmente tranquilos nós estamos aqui. Mas, lembrem que alguém que também falou que nem Tomé, que ia ficar com Jesus até o fim, mas o galo cantou e ele negou Jesus. Então, todos os discípulos, a gente leu nos 3 evangelhos que eles tiveram dúvidas. Mas agora a gente vai entrar aqui, o que vai acontecer com o contexto desses discípulos que estavam lá nesse lugar. Verso 20, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E a palavra que ver o Senhor não é só ver com os olhos físicos. Está acontecendo algo muito profundo em sua alma, na sua natureza, está conseguindo enxergar quem é que eles estão enxergando. Vimos o Senhor. E Jesus vai lhes dizer, ou Jesus disse-lhes outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Olha aqui, esse verso. Isso aqui é a grande comissão de Mateus 28. Já leram Mateus 28? Quando o Senhor comissiona a sua igreja a ir pelo mundo e a pregar o Evangelho a toda criatura e a ensinar todas as coisas até que Ele volte. Então esse texto aqui que está um pouco, João trabalha ele de forma muito na questão da dúvida de Tomé, é a grande comissão. Jesus está falando com eles, mas vejam, Jesus marcou uma reunião e alguém falta essa reunião. Ele chega domingo, entra lá, saúda-os com a paz, mas Tomé, um grande convidado, um apóstolo de Jesus, discípulo esse que 4 versículos atrás, 4, 5, 6, ele diz que vai morrer com Jesus. Como assim? Qual era o contexto? Era assim, Jesus estava numa cidade, ele recebe a notícia que Lázaro tinha morrido. E Jesus didaticamente fala, não, calma, ele está dormindo. Mas estava morto, Jesus está ensinando algo para os discípulos. E aí se Jesus volta para a Judéia, perdão, falei Galileia, não é Judéia, tá? Se Jesus volta para a Judéia, e Tomé diz, vamos com ele, vamos com ele, morrer com ele. Olha Tomé igual Pedro, vamos morrer com ele. Olha gente, eu acho que Douglas ia, Senhor, tem que pensar aí direitinho. Douglas ia falar, Senhor, não vai não, vão te matar lá. Porque eles tentaram matar Jesus lá na Judéia. Ele tinha pegaram pedras para matá-lo, ele teve que fugir. Então estava pegando para ele. E Jesus, quando fala que vai, e chama os discípulos, Tomé fala que vai para morrer com ele. Então olha o que está acontecendo. É um encontro, voltemos para o encontro. E esse homem bravo agora está ali, dizendo que não crê mais. 22. E havendo dito isto, olha só, eu falei do contexto da grande comissão de Mateus 28. Olha o que está acontecendo, verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Oh meu Deus, coisa gloriosa. Veja, o Espírito Santo aqui está sendo derramado numa porção, mas lá em Atos uma outra porção. Mas antes disso, acho que essa pergunta surgiu no CTM, os discípulos já tinham o Espírito Santo? O que vocês acham, irmãos? Sim ou não? Tinham ou não tinham? Eles já tinham o Espírito Santo, mas não na proporção da missão. Agora Jesus está dando a eles uma unção, uma capacitação que iria ainda ser maior
no dia de Atos, ou de Pentecostes, perdão, em Pentecostes. Porque aí em Pentecostes cumpre-se o que estava escrito em Joel, que ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Então ali é um momento ímpar da igreja. Eles estavam sendo empoderados com um mestre ressuscitado para irem fazer discípulos. E agora vamos nos lembrar, não era Paulo, Luiz, Douglas, Alessandro, nem Cláudio, nenhuma arma na cabeça, livres para ir para onde quisermos, mas eles não. Ao saírem daquela casa fechada, eles poderiam morrer. Então o Senhor pacientemente encontra-se com eles nesse domingo de tarde, e por 3 vezes ele vai dizer: paz seja com vocês. Ele mostra as mãos, ele mostra o lado perfurado: sou eu estou aqui. E o curioso, irmãos, é que lembram do episódio de Emaús? Os 2 discípulos iam caminhando, era um domingo, acho que esse domingo mesmo, o mesmo domingo, e eles estavam tristes. Jesus chega lá disfarçado, perdoem essa palavra, mas é o contexto de hoje, e ele começa a conversar com aqueles discípulos, e pergunta para eles: o que aconteceu? E eles dizem assim: você é um estrangeiro, né? Você não está sabendo não, que um grande mestre, um profeta grandioso passou por aqui, disse que ia morrer e ressuscitar, mas ele não ressuscitou. Estavam pregando para Jesus, e Jesus ali quietinho. Eles não reconheceram que era o Senhor. Maria também não reconheceu que era o Senhor. Ele teve que se apresentar como o Senhor, e ele vai com eles até a hora deles se separarem. E Jesus, o texto diz que Jesus faz que vai para outro lugar. Jesus é incrível, né? Ele faz que vai para um lugar, e os discípulos falam para ele: não, Senhor, fica conosco, já está tarde, fica conosco. E eles vão descobrir que é o Senhor que estava com eles, e eles estavam sem saber que aqueles que eles estavam desesperados, ele estava trabalhando como ele está trabalhando nessa noite, e como ele fez. Olha que incrível, ele vem um domingo para encontrar com seus apóstolos, falta Tomé, aí ele não, só dá a paz seja com vocês, ministra o Espírito Santo, mas ele não os comissiona nesse momento. Verso 23 é incrível, porque ao falar para eles: recebam o Espírito Santo, verso 23 vai dizer algo que eu queria que você prestasse muita atenção: se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Olha isso, olha a autoridade celestial, a autoridade do Senhor sendo dada, delegada, entregue à sua igreja através dos seus apóstolos. Vejam, para quem vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Isso é muito sério. A época secular que a gente vive hoje, todo o secularismo que a gente vive hoje, a fé está em frangalhos. Jesus mesmo fez a pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará na terra, fé na terra? Esse é um tempo crítico. Então, nós precisamos nos ater ao que o Senhor está fazendo. Ele está empoderando a sua igreja e dizendo: se vocês perdoarem, vai ser perdoado. Se vocês retiverem o perdão, será retido. Então, a autoridade que Jesus falou, toda a autoridade nos foi dada nos céus e na terra. Ele agora está dando à sua igreja, essa igreja que está aqui. A igreja lá de Atos, perdão, de João, de Atos, e aqui. Atos também aqui. Olhem, gente, não é o Luiz chegar lá em Itaipuaçu e vai perdoar o perdão de todo mundo, o pecado de todo mundo. Não, o Luiz representa a noiva de Cristo, aquela que morreu na cruz. E ele, na autoridade do nome de Jesus, como comissionado pela igreja dele, que é enviado, ele pode, a igreja, perdoar pecados. Como assim, pastor? Eu não falo dos meus pecados para ninguém. Não, você não deve falar dos seus pecados. Porém, os textos bíblicos às vezes nos indicam a que nós procuremos alguém para orarmos. Alguém que você confia, madura, que você possa dizer alguma coisa sobre a sua vida pessoal. E quem sabe essa pessoa vai orar com você. Ok? Mas o contexto aqui é outro. Autoridade para perdoar pecados. É comum o pecador chegar à casa do Senhor, à igreja do Senhor,
com a sua vida totalmente presa nos seus delitos e pecados, e a ouvir a palavra de Deus, e a entender que o Espírito Santo, aliás, ouvir o Espírito Santo, entender a voz do Senhor, essa pessoa agora vir confessar os seus pecados e deixá-los, e aí são perdoados. Esse é o contexto. Agora, verso 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Ele não estava, era o primeiro domingo. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Olha, eles estavam cheios de alegria, estavam repletos da glória, da alegria do Senhor, porque eles tinham visto a glória de Deus, que é o Senhor Jesus. Mas Tomé, olha o que Tomé faz, ele responde: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão, de modo nenhum acreditarei. De modo nenhum acreditarei. Olha isso aí, isso é um drama, irmão. É terrível. Porque uma pessoa uma vez teve a sua mente iluminada pelo Espírito Santo. O Espírito a convenceu de seus pecados, dos seus delitos, e que essa pessoa reconhece pecadora e precisa pedir perdão a Deus. Ela faz isso. Contudo, citando a parábola do semeador, vem o diabo, o inimigo, e rouba aquela semente que está plantada. Mas pastor, se a gente estiver salvo pela graça, nós não estamos garantidos? Sim, irmãos, estamos. O Senhor prometeu que o que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O Senhor não vai lançar fora. Mas um apóstolo de Jesus, que viu Lázaro sair do túmulo, fedido, e que foi um testemunho vivo para o mundo inteiro, no mundo da Judéia, que viu Jesus fazer milagres extraordinários, que ele foi à cruz, e Maria Madalena, Pedro e João, 2 apóstolos, foram testemunhas oculares. Eles entraram, eles foram ao sepulcro, João olhou e não entrou, Pedro, mais ousado, entrou e deu testemunho de que o Mestre havia ressuscitado. Então, era incontestável que o Mestre Jesus prometeu que morreria e ressuscitaria, e é isso que faz a diferença de todo e qualquer sistema religioso. Você pode ir no mundo inteiro, nos túmulos dos líderes religiosos, eles estarão lá. Aqui jaz não sei quem. Procura lá o túmulo de Jesus para ver se você vai encontrar. Você vai encontrar peregrinos indo lá para reconhecer, para orar, mas não está, ele já ressuscitou. E aí ele aparece agora, ele está nesse contexto do segundo domingo, e o Senhor agora vai fazer algo incrível. Quando ele está dizendo, Tomé disse que não vai acreditar, se ele não vir o sinal, de modo nenhum acreditarei. Verso 26 diz: passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Isso é muito incrível. Eu fiquei lembrando de Pedro, quando Maria vai ao túmulo, ouve Jesus, e ele fala: vai lá, diz aos meus irmãos e a Pedro que eu ressuscitei. Vai lá, fala com ele. Ele estava lá no mar da Galileia pescando, junto com João e Tiago, e foi dito para eles: olha, o Senhor ressuscitou. Aí eles estão lá pescando, vamos lembrar do contexto, estão lá pescando, Pedro está de boa, Jesus chega de manhã, eu já preguei isso aqui, tá? Vou fazer uma reprise. Jesus chega de boa, de bermudão, igual Ismael, assa o peixe, não tem glória nenhuma, não cai raio, não tem trovão, não tem não me toque. Jesus está ali, tranquilo, para falar com Pedro. Jesus está preparando o peixinho ali que estava lá. Pedro, quando ouve, Jesus fala: ei, vocês têm alguma coisa aí? Pegaram algum peixe? Pedro reconhece que é Jesus. O que ele faz, Ismael? Ele voa nadando. Ao invés de esperar o barco e ir até lá, ele vai nadando igual um louco até Jesus. Por quê? Desespero. Eu queria encontrar Jesus, e ele está ali, sentado ali de bermuda. Olha o contexto meu. Está de boa ali. E ali, Jesus tem um encontro private, particular, com aqueles discípulos. Para o quê? Para empoderá-los na missão. Pedro vai ser chamado para ser um apóstolo que iria morrer crucificado. Eita Jesus! E agora vamos ver o que acontece com Tomé.
Verso 27, logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e vejam as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Mas Jesus não estava dando uma repreensão gravíssima. Ele estava repreendendo com amor. Não seja incrédulo. E agora, vamos pensar aqui. Incredulidade. O que a gente está vivendo hoje? Que tempo é esse? Pós-verdade, pós um mundo totalmente distrópico, desconstruído, sei lá. Sociologia está aí para dizer isso tudo. E o Senhor fala para ele: não seja incrédulo, mas crente. C.S. Lewis, o autor de Nárnia e outras grandes obras, talvez um dos 50 maiores pensadores de todos os tempos, C.S. Lewis, alguns aqui o conhecem. Ele casou-se tardiamente, ele casou-se com 58 anos. E um dos grandes dramas dele foi que a sua amada esposa, Joy, o nome dela é Joy, quer dizer alegria, ela veio a falecer 4 anos após o casamento. Alguém que ele amava muito, alguém que ele estimava muito, e ele, por ser um pensador, um poeta, aquilo tudo, ele entra agora numa crise de fé por causa dessa morte que ele, pelos dias que ele vivia, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Acho que isso diz muito sobre nós. Se de um lado somos atacados na nossa fé para que acusemos a Deus, de outro, a nossa psique se comprime no seu peito e vai se sentir agora miserável. Esse sentimento de miserabilidade, porque a gente está desconectando a visão de um Deus glorioso que veio para salvar e agora ele não tem mais poder, ele não tem mais poder para nos salvar porque ele não ressuscitou. Então, C.S. Lewis vai buscar durante os próximos anos após a morte de Joy a escrever coisas sobre isso. No seu livro O Diário, eu esqueci o título do livro agora, ele escreveu um livro só sobre isso, eu esqueci o título, Anatomia de um Luto. Olha, gente, Anatomia de um Luto. E eu queria comentar brevemente também uma história conectada com o que eu estou dizendo. Há 15 anos, 16 anos atrás, eu estava viajando para o Nordeste e eu e Lu, minha esposa, nós fomos testemunhas de casamento de um rapaz, um amigo muito querido, aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. E eu estava na casa da mãe desse meu amigo, no Nordeste, passando um dia ou dois, e eu recebi a notícia que ele havia falecido. E essa senhora, uma mulher de seus 58 anos, se eu não me engano, membro da Assembleia de Deus da cidade, uma mulher ativa no ministério de oração, no ministério de intercessão por enfermidades, e naquela época era muito profícuo, havia muita coisa acontecendo, muitas curas acontecendo ali. E ela era usada por Deus lá nessa igreja, e eu estive lá, visitando a igreja. Eu estava na casa dela e fui com ela ao culto. E no dia que a notícia chegou por telefone, nesse mesmo dia, eu, mais jovem, eu fiquei apavorado, porque essa senhora, simplesmente, ela entrou em pânico na sua fé e disse que não iria mais crer num Deus que não tinha poder para proteger o filho a quem tanto ela amava. Isso é muito dramático, porque nós temos perdas, filhos que morrem para nós prematuramente, enfermidades graves, dores, mágoas, sentimentos terríveis que a alma humana não suporta. Então ela colapsa, ela entra num estado de delírio, de aflição. E essa senhora, por muitos anos, até os 5 anos após a morte do seu filho, ela ainda não havia recobrado a sua estabilidade. Seu centro de crer num Deus soberano que governa o universo, que governa as estrelas, planetas e tudo mais. Então isso é dramático. Spurgeon, C.S. Lewis, tantos irmãos, conhecidos e anônimos, ao perderem coisas que tinham
ou tem, e é compreensível, os valores que atribuímos às pessoas que amamos, é óbvio que isso é legítimo, há essa possibilidade desse colapso da fé, do momento da dúvida. Vejam, apóstolos, discípulos, grandes pensadores, grandes servos de Deus, servas de Deus, foram, quando são assolados por algo terrível, muitas vezes não conseguem enxergar a perspectiva eterna. A perspectiva eterna, desculpem repetir. Porque vejam, tudo tem a permissão de Deus, tem um componente de permissão. E não me levem a mal, não se sintam tristes e ofendidos se eu disser isso para alguém que está muito entristecido com Deus. Meu objetivo é que você seja consolado pela Escritura, pelo Senhor que se manifestou e se apresentou diante daqueles discípulos. Ainda tem um outro testemunho, eu gostaria de ser breve para ir caminhar para o fim. Alguns anos atrás, eu servia numa missão no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, e nós recebemos um casal de missionários, esposa e 2 filhinhos, americanos. Eles foram servir comigo lá na Cidade de Deus. E depois de 2 anos no Brasil, eles pediram para, eles estavam morando, vieram morar de vez no Brasil. Eu servi a igreja que nós estávamos plantando lá no Rio, e estavam morando na rua onde eu morava. Max, esse homem, foi descoberto um câncer no cérebro. E em 3 dias o câncer avançou para um estágio que já não dava mais para operar, pelo menos no Brasil. E o pastor Jay, alguns aqui conhecem ele, nós nos preparamos para retornar aos Estados Unidos. Ele voltaria para sua família para tentar uma cirurgia em Dallas. Lá tem um centro de oncologia muito avançado. E ele voltou com a sua esposa e os filhos debaixo de muita tensão e de muita dor. E nós, imaginem, nós aqui os recebíamos e agora nós os perderíamos. E ele volta para os Estados Unidos, o pastor Cláudio conhece ele. E a esposa dele, Alice, vai orar por ele durante alguns anos. Ele passa anos ainda naquela luta. Cerca de 3 ou 4 anos, eu não lembro exatamente a cronologia, o Senhor o recolhe para a glória. E passado anos, 5 anos ainda após a morte, eu vejo a Liz postando foto dela com o esposo que havia falecido. Sempre havia assim. E eu olhava para a fé dessa mulher. Ela era muito pequenininha de estatura, mas com uma fé inabalável. Gente, eles deixaram tudo nos Estados Unidos. Conforto, salário bom, vida tranquila, e vieram servir aos miseráveis do Brasil. Nós trabalhávamos num local muito difícil. E Deus permitiu que Max fosse atingido por esse câncer. E Deus permitiu que ele morresse. Contudo, a morte não é o limite final, não é o nosso lugar. Porque Jesus disse sobre Lázaro, ele não está morto, ele está dormindo. Eu falo isso com esse espírito de tranquilidade que eu quero falar especificamente aos que sofrem, porque o sofrimento para Deus tem um limite e Deus pode dizer basta. E se ele não bastar aqui nessa vida, com certeza há um serva de Deus, do Deus Altíssimo, ele consolará. A graça vai ser repousada sobre essa vida de tal proporção como Elizabeth Elliot, que perdeu um esposo na missão indígena no Equador, e anos depois que ela pôde casar novamente. Então, a graça nas nossas dores, nas nossas lutas da fé, lutas das perdas, lutas daquilo que a gente não consegue compreender. Quero ir agora já para a conclusão. Quando Jesus disse para ele colocar o dedo lá na ferida, no lado, algo tremendo acontece. O pintor renascentista Caravaggio pinta Tomé encostando o dedo já dentro da ferida de Jesus. Interessante que o texto não diz se ele tocou realmente na ferida de Jesus. Jesus falou, você pode tocar. Mas o que acontece aqui é que quando Jesus diz isso para ele, o Rei da Glória está ali diante
de Tomé. Eu queria que você conseguisse entender esse quadro de alguém com dúvida, de alguém sendo assediado por Satanás, pelas dores, pelas lutas, a alma em aflição, você quase não mais querendo, ele já não estava indo mais na reunião, perdendo a sua fé. E antes de eu ir para a conclusão, eu queria te dizer uma coisa desse Deus. Se você parar aí, onde Tomé parou, Satanás volta. Eu digo isso com temor. Se você parar aí, seu coração vai secar, vai minguar. Sua alma vai deteriorar. E você vai rasgar a sua Bíblia. Não é uma maldição não, por favor. Estou falando isso de testemunhos que eu vi. O cara rasgou a Bíblia, não te sirvo mais porque você não protegeu a minha esposa. Isso que vai acontecer. E se ao receber o Espírito Santo, quando você creu, e você creu, você está aqui, né? Belo domingo de Enem, a igreja está bem, bastante gente. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu. Se agarre com Ele. Vá para o seu quarto. Aproxime-se de Deus. Olha o que Tiago disse: achegai-vos e Ele chegará a vós. Não tem outro caminho, meus irmãos. Não tem. Nem terapia, nem você ganhar na loto, nada pode resolver. Olha o que ele disse, verso 28. Senhor meu, Deus meu, deixa eu repetir, Senhor meu, Deus meu, um judeu ortodoxo, como ele era antes, olha para Jesus e vê a majestade dele. Não que ele não soubesse, porque Jesus havia se encontrado com João, que está escrevendo essa carta, esse livro. Jesus encontrou-se com Tiago, e Jesus se manifesta glorioso, majestoso como ele é. Então Tomé sabia que Jesus era Jesus. Jesus não era Moisés, não era Buda, não era Maomé. Jesus é o Senhor da glória. E aí esse encontro face a face com Jesus, o Rei da glória, restaura o coração de Tomé. É isso que eu quero falar com a igreja que eu amo. Pode ser que alguns aqui, quem me ouve, pode estar aí lutando com isso. Os pecados vindo, a sua alma enlaçada por isso. Você está precisando de libertação, minha irmã e meu irmão. Mas eu não estou te julgando, não. Eu estou te chamando a chegar para Jesus. Achegue-se a Ele. Quebrante-se. Clame, olha Jó. Dias e dias e dias no flagelo, clamando a Deus, até que seu coração ficou fraco e começou a ter vacilos. E lá em Jó 42 para frente, a luz da glória aparece para Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos. Eu queria falar com você que está nesse contexto. Eu sei que aqui tem um Espírito de Deus, eu não estou aqui querendo dar pulo aqui não, Marcelo. Marcelo está me olhando. Eu não sou um pentecostal assim daqueles. Não precisamos disso para a gente crer nessa glória. Aqui não teve isso. Teve Ele, Jesus e Tomé. Senhor meu e Deus meu. Se aposse disso nessa noite. Talvez você diga assim: pastor, mas eu estou tão mal, você não sabe a minha vida. Eu escuto isso algumas vezes. Eu falo: mas Deus está tão bom, você não sabe o quanto Ele tem de bondade. Esse mesmo, Richard Sibbes, quando ele fala sobre a majestade de Cristo, no livro O Caniço Ferido, ele está falando sobre Isaías, a figura de Jesus, o Messias. Leia esse livro, chama-se O Caniço Ferido. Ele descreve de modo tão poético, não só a majestade, mas as belezas. E a gente fala glória, beleza, e a gente parece que é o adjetivo maior que a gente pensa que não é. Desculpa, gente, mas eu fico pensando, cara, se a gente ouvisse Jesus chamar a gente pelo nome. Luiz, Jesus falando com você, Luiz. Cara, você ia ficar doido.
Porque imagina Maria, uma mulher que era pecadora, ouve Jesus chamá-la pelo nome. Jesus chama a igreja, chama Tomé. Pode tocar, vem, toca aqui em mim. Então eu queria que você tivesse essa experiência de, não mística, tá gente, não é isso. É de você transitar desse momento de dúvida, onde a sua alma pode estar sendo convidada por Satanás a continuar no rumo errado, ou você está sendo engodado pelo seu coração a rasgar a Bíblia, não nesse sentido, mas num outro sentido, você pode estar assim. E eu creio que vocês, aqui nessa noite, ao ouvirem isso, podem lembrar de alguém que esteja nessa condição. E ao olhar para Jesus agora, com essa lente totalmente desembaçada, Senhor meu e Deus meu, é isso que eu quero que a igreja perceba nesse momento. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Aqui Jesus falando de vocês, de mim. Os que não viram e creram. Olha, ele chama de bem-aventurado. Bem-aventurados. Há algo para nós, toda vez que a gente lembrar da glória de Cristo que se manifestou. João disse: nós vimos a sua glória e ela habitou entre nós. Sabe, irmãos, pecado, ele só é um problema na nossa vida porque a gente está morando aqui nesse corpo aqui, ó. Quando a gente for transformado disso aqui, isso não vai nos impedir. Mas enquanto isso, enquanto esse dia não chegar, não viva ouvindo Satanás. Não viva ouvindo a voz do seu coração. Olha o que Jeremias disse: enganoso é o coração, mais terrível do que todas as coisas. Então, coloque sua vida diante do Rei da Glória. Apresente suas dúvidas, seu medo, seu temor, sua angústia, ansiedade, depressão, quaisquer coisa que você tiver, coloque diante dele. Nós estamos num tempo, e eu quero concluir, de que a igreja, se ela não orar, se ela não se humilhar, se ela não se arrepender dos seus maus caminhos, nós vamos parar no lugar comum. Você quer viver uma vida vitoriosa? Coloque Jesus no foco da sua mente, do seu coração. Todas as manhãs, se acordar, se estiver com medo, estiver com dúvida, olha gente, eu tenho muitas dúvidas às vezes. Eu acho que um dia eu fui orar e pensei que tinha alguma caixa de ferro. Falei, peraí, deixa quebrar esse negócio. É algo, aspas, comum. Mas pega a Bíblia, vai orar, vai para o quarto. Se desconecta um pouquinho disso tudo, desse mundo que a gente está vivendo hoje. Bilhões de informações passando pela cabeça da gente. Um dilúvio de coisas. E entra com Jesus num quarto. Entra com Ele. Coloca diante dele a circunstância. Se você nessa noite precisa se arrepender de algum pecado que tem te prendido, olha o que Tomé fez. Olhou para Jesus, não sei se ele tocou em Jesus, mas ele olhou para Jesus. O que ele não viu e que você pode ver pela fé, porque o verbo lá em grego é contemplar algo que pode ser concreto ou imaterial. Queria que você pensasse isso. A experiência de Tomé, ela não está diferente de 2021, do dia 21. Você pode tocar nele. Você pode se render a ele. Não só entregando a sua vida, como entregando a sua dúvida, como clamando para que ele ilumine a sua mente, seu entendimento. Revista você de poder. Porque, irmãos, vejam os tempos críticos que nós estamos. Vejam, Tomé saiu para a Síria, Índia, e foi plantar uma igreja lá na Índia. E a literatura pós-bíblica, paralela à Bíblia, diz que ele foi morto com uma lança na Índia. 20 anos de missão na Índia, e um sacerdote da religião que era praticada naquele lugar,
assassinou esse homem e ele morre tranquilo. Nós não vamos precisar morrer, porque Jesus morreu por nós. Mas nós precisamos nessa noite tomar uma decisão. Que igreja nós vamos ser nos próximos 20 anos? Nós estamos plantando 2 igrejas. O custo é alto, o custo emocional, o custo físico. Mas vocês têm nos sustentado e vão continuar nos sustentando. Enquanto houver incenso de oração, enquanto houver concordância de que a igreja será uma igreja missionária, que ela pode, em algum momento, não conseguir ir para as ruas, mas ela precisa anunciar, ela precisa falar que existe um Senhor que pode salvar. A gente cantou isso, né? Tem poder para salvar. Então nós precisamos totalmente incorporarmos isso na nossa vida missional. Somos uma igreja missional. Vamos fazer discípulos, vamos viver uma vida para a glória dele. Porque senão, eu não quero encontrar ninguém, e não vou encontrar, em nome de Jesus, desanimado. Eu quero que você esteja realmente fortalecido no Senhor e na força do poder dele, que vem do Evangelho dele. Então eu quero chamar os músicos, nós vamos nos preparar para cearmos. E minha oração é que o Espírito Santo continue falando com você. Nós vamos cear agora debaixo dessa compreensão de que o Senhor foi à cruz, morreu, ressuscitou para pagar o preço dos seus pecados e deletar da sua vida os dilemas da dúvida. Ninguém nessa igreja poderá dizer: eu não sei o que fazer com minha dúvida, porque hoje Deus está falando com você. Entregue a Ele a sua vida. Quem pode participar desse momento? Todo aquele que creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, seja congregando em outra igreja, seja congregando aqui, que entendeu que Jesus é o Senhor e que está em comunhão com Ele, você pode participar. Se você ainda não é essa pessoa, não tem problema, procure um de nós, nossos oficiais, a mim, qualquer um da gente, e nós vamos te mostrar o caminho para que você se torne um discípulo do Senhor Jesus. E eu quero orar com você, e em seguida nós vamos cear. Você pode pegar, você pode vir à frente e levar o pão e o cálice e tomar a ceia no seu banco no momento que você achar melhor. Pai, que Teu Evangelho está aqui diante de nós. O Teu Evangelho, que é a glória do céu, que se manifestou na pessoa de Cristo, trazendo redenção para nós. Obrigado por esse privilégio que nós não te vimos fisicamente, mas nós cremos, Senhor. E essa promessa, nós nos apropriamos dela nessa noite. Que cada um dos irmãos que aqui estão e das pessoas de casa, agora, nesse momento, Senhor, possam se colocar diante de Ti e dizer: Senhor, eu creio, Senhor meu e Deus meu, eis aqui a minha vida, eu entrego a Ti, sem reservas, porque sei que Tu tens uma missão para mim, para minha família, e Tu tens, Senhor, um futuro para a Sua igreja. Filhos, filhas, netos, bisnetos e gerações cheias do Teu Espírito, povoando as cidades do Brasil, a cidade de São Gonçalo, São José, Maricá e outras, com o Teu Evangelho, Senhor. E nós não negociaremos, Senhor, nós seremos fiel. E para isso, esse Espírito que o Senhor soprou sobre a igreja, esteja sobre nós, nos capacitando nessa noite. Lembrando que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e o cálice e disse: este é o meu cálice, que é derramado por vós. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todas as vezes, em memória de mim. Em nome de Jesus nós oramos. Os irmãos, por favor, podem vir para nós cearmos em memória de Cristo. Amém.